É isso aí, então, galera, vamos lá para a nossa aula de tabela periódica, falando sobre as propriedades periódicas. Ela é continuação da nossa aula passada. Então é super importante você conhecer a posição dos elementos químicos para você conseguir entender as propriedades periódicas. Essas propriedades são super importantes, galerinha. Para quê? Para ligação química. Então, para que você compreenda melhor as nossas próximas aulas, essa aula é super fundamental. Então, é isso aí. Eu te convido. Bora aprender química? É isso aí, então, galera, o prof está deixando aqui no quadro para vocês as 4 propriedades principais da tabela periódica, tá? E nós vamos discutir cada uma. Não é só decorar flechinha, tá? Você vai pensar aqui com o prof um pouquinho. E o prof trouxe 4 mini tabelinhas para a gente explicar as 4. A primeira é o raio atômico. Para mim, uma das mais importantes, que você poderia deixar um coraçãozinho. O raio atômico está relacionado com o tamanho do átomo. Então anota aí, o raio atômico está relacionado com o tamanho do nosso átomo. Show? Tá, agora pensa aqui com o prof, ó. Imagina que eu tenho uma camada, eu sou um átomo, eu tenho uma camada. Beleza? Agora eu sou um átomo e tenho 2 camadas. 3, 4, 5, 6. Você está percebendo, conforme eu aumento o número de camadas, eu aumento o tamanho? Então é por isso que o nosso raio aumenta de cima para baixo. Por que aumenta de cima para baixo? Porque eu estou aumentando o número de camadas. Ah, professor, entendi. Por quê? Lembra, quem está no primeiro período tem uma camada, quem está no segundo período tem 2 camadas, quem está no terceiro período tem 3 camadas, que nós vimos nas aulas anteriores. Beleza? Agora, professorzinho, mas e quem tiver no mesmo período e tem o mesmo número de camadas? Como que eu sei o que acontece? Lembra um pouquinho aqui com o prof, galera. A tabela periódica ela está em ordem crescente de número atômico. Então eu vou ter o maior número de prótons conforme eu vou andando. Se eu estou aumentando o número de prótons, cargas positivas, eu estou aumentando o número de elétrons que eu tenho na eletrosfera. E aí lembra, os opostos se atraem. Você viu que lindo? Os opostos se atraem. Então, se eu tenho mais prótons e mais elétrons, a atração vai ser maior. Se a atração é maior, o que acontece? O raio fica menor. Então, é por isso que o raio diminui conforme eu ando pela tabela periódica. E é por isso que nós chamamos de propriedade periódica, porque tem uma repetição, tipo batimento cardíaco. Batimento cardíaco é periódico, ó, pum, 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 pum. Percebeu? Então o que acontece? O raio começa grande, pequeno, grande, pequeno, grande, pequeno. Isso é periódico. Ótimo, anota isso. Então, o raio para mim é um dos mais importantes. Por quê? Porque se a gente não souber para onde correr, se a gente esquecer, o raio explica muito das outras. Show! Segunda, energia de ionização. A energia de ionização, galerinha, ela é a energia necessária para tirar o elétron de um átomo gasoso isolado. Então vamos supor que eu sou um elétron, tá? E você que está aí assistindo, você quer comprar esse elétron, você quer esse elétron para você. O que você vai me dar para que eu consiga te devolver esse elétron? Se fosse uma moeda de trocas, é dinheiro, né? Ah, professor, eu quero comprar o seu elétron, certo? Aqui no mundo dos atominhos, você dá energia. Então você paga com energia, eu pego essa energia para mim e, em troca, eu te dou um elétron. Fechado? Então o que é energia de ionização? É a energia que um átomo recebe para perder o elétron. E aí agora você pensa com o Tietcher aqui, pensa com o Tietcher, tá? Eu tenho um núcleo pituquinho e eu tenho um núcleo grandão. O elétron que vai sair primeiro é o elétron da camada de valência, o mais externo. Se o elétron mais externo estiver longe, no raio grandão, é mais fácil. Por quê? Porque não tem tanta atração entre o elétron e o núcleo. Agora, se o raio é pituquinho,
é mais difícil de você tirar esse elétron. Então é por isso que quanto maior o raio, menor a energia de ionização, é ao contrário a nossa flechinha. Veja que o raio é de cima para baixo, da direita para a esquerda, a nossa energia de ionização é de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então você tem raios menores, é mais caro, é mais difícil tirar elétron. Prof, como é que eu posso guardar isso? Então aproveita agora, vê se não tem ninguém olhando, né, para você não parecer meio maluco fazendo. Então imagina que o prof assim, ó, faz assim com as mãos, tá? Pode fazer, ninguém tá te vendo, tá? E força os dedos um contra os outros. Desculpa, galera. Essa força que você vai fazer entre os dedos é a atração que acontece entre o núcleo e a eletrosfera. Assim, você tem um núcleo grande, assim você tem um núcleo pequeno, um raio pequeno. Raio grande, raio pequeno. Raio grande, raio pequeno. Raio grande, não esquece de fazer força entre os dedos. Raio grande, tenta separar as mãos, ou seja, tenta tirar o elétron. Separei, prof. Tá, então você não fez grandes forças para separar. Certo? Então, não é grande a energia para tirar o elétron de um elemento que tem um raio muito grande. Agora faz o raio pequeno. Raio pequeno. Vou tentar separar. Não consigo. Por quê? Porque o raio menor, eu tenho que gastar mais energia para tirar o elétron. Fechado? Guarda essa dica que é fundamental. Legal. Terceira, afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica, perceba que o prof riscou aqui os gases nobres. Os gases nobres não vão ter afinidade eletrônica medida. Guarda isso. Gás nobre não apresenta afinidade eletrônica. E o que seria essa afinidade eletrônica? Seria a energia necessária ou liberada para que um elemento ganhe um elétron. Então agora, o que você fez para conseguir meu elétron? Você não me pagou energia? Então você paga energia para conseguir elétron. Então cuidado, não confunda energia de ionização. Energia de ionização é o quanto eu recebo para perder o elétron. E o que é afinidade eletrônica? É a energia que você paga para conquistar um elétron. Beleza? Então guarda isso. A ideia é o seguinte, quanto mais próximo da nobreza, quanto mais próximo de se tornar nobre, maior a energia de ionização. Mais um elemento quer conquistar um elétron, mais ele gasta para conquistar esse elétron. E a última, para mim, a mais importante, tanto que o prof colocou um coraçãozinho aqui embaixo, é a nossa eletronegatividade. O que é a eletronegatividade? É a tendência do átomo a receber elétron. Tendência do átomo a receber elétron. Então, cuidado. Tendência é uma probabilidade. Os gases nobres, lembra que a gente viu, eles já estão completos. Então, eles não vão tender a ganhar elétron. Eles estão na deles, eles estão na boa. Já o resto da tabela periódica tem uma tendência a ganhar ou uma tendência a perder. Os metais, como eles têm uma energia de ionização baixa, a tendência dos metais é perder elétrons. E os ametais têm tendência a ganhar elétrons, tá? O gás nobre não entra, mas os ametais têm uma grande tendência a receber. Então tem uma grande eletronegatividade. Fechado? E aí aqui o prof colocou, ó, quem é o mais eletronegativo? O flúor. O flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, que o nitrogênio. Então aqui é como se você tivesse a ordem. Quem que é o primeiro na linha de chegada? O flúor. Então fui ontem no Clube Brasil e só comi pão de hambúrguer. Certo? Um dia eu vou abrir uma hamburgueria chamada Clube Brasil. Você vai ver, vai vendo. Então, ó, o flúor, guarde no coração que na nossa próxima aula, quando o prof for falar de ligações químicas, eu vou precisar muito desses caras aqui. Então, são os ametais da maior para menor eletronegatividade. E os metais têm uma baixa eletronegatividade. Os ametais têm tendência a receber, os metais têm tendência a perder elétrons. Galera, o mais importante é isso, você entender, os metais têm tendência a perder elétron, os ametais têm tendências a receber elétrons. Como que eu vejo isso? Pelas propriedades periódicas, beleza? Então aqui, raio
e energia de ionização, e aqui afinidade eletrônica e eletronegatividade. Beleza, galera? É isso aí então, galera. Essa aula é super importante para a gente conseguir entender melhor as ligações químicas que veremos a partir da nossa próxima aula. Te espero, deixa teu feedback aqui, deixa teu curtir e até a próxima. Valeu, tchau, tchau!